A primeira coisa que Mera aprendeu sobre rejeição foi que ela vinha em camadas. A primeira camada era ter nascido uma ômega numa alcateia que valorizava a força acima de tudo. A segunda camada era ser uma ômega teimosa e opinativa que não conseguia ficar calada quando via injustiça. A terceira camada era ser apanhada a roubar suprimentos médicos para tratar um renegado que havia tropeçado no território da alcateia, meio morto. O banimento é uma misericórdia, disse Alpha Thorston, com a voz tão fria quanto o vento de inverno que uivava do lado de fora da casa da alcateia. Deves estar grata por não estarmos a executar-te por traição. Traição? Só porque ela usou recursos da alcateia em alguém que não fazia parte da alcateia? Não importava que a pessoa fosse uma rapariga de 15 anos, com uma ferida infectada e sem ter para onde ir. Não importava que Meera tivesse usado as suas próprias poucas economias para comprar a maior parte dos suprimentos. Os detalhes não importavam quando um alfa já tinha decidido que você era descartável. Então, ali estava ela, 28 anos, uma ômega e completamente banida. Ela caminhava com dificuldade pela neve que chegava aos joelhos, numa nevasca que fazia até os lobos reconsiderarem as suas escolhas de vida. Tinha uma mochila com provisões para 3 dias, um casaco que oferecia mais otimismo do que isolamento e um ressentimento ardente que não ajudava em nada a mantê-la aquecida. Está tudo bem, murmurou Meera para si mesma, a sua respiração a embaciar no ar gelado. Está tudo bem, é só uma caminhada agradável de inverno. Fortalece o caráter, é muito saudável. O vento uivou em resposta, o que pareceu desnecessariamente crítico. Ela caminhava há cerca de 6 horas em direção ao território de Frostholm. Diziam que eles eram mais progressistas e dispostos a aceitar renegados e párias. Ou pelo menos era o que diziam os rumores. Mera estava a apostar toda a sua sobrevivência em rumores, o que era corajoso ou estúpido. Provavelmente estúpido. Mas agora ela estava comprometida. A tempestade estava a piorar. A visibilidade tinha caído para cerca de 3 metros, e apesar das luvas, os dedos de Meera estavam a ficar dormentes. Ela precisava encontrar abrigo logo, ou seria uma escultura de gelo hipócrita pela manhã. Foi quando ela ouviu. Um som que a fez congelar no lugar. Choro. Uma criança a chorar. Agudo e desesperado, definitivamente não era algo que deveria estar ao ar livre neste tempo. Só pode estar a brincar comigo, disse Mera ao universo indiferente. Como sempre, o universo não respondeu. Ela seguiu o som, avançando pela neve mais profunda até encontrá-lo. Um cachorrinho, com cerca de 4 ou 5 anos, estava encolhido contra uma árvore caída. Ele era minúsculo e desnutrido, tremendo tanto que os dentes batiam. Mas foi a sua perna que chamou a atenção de Meera e fez o seu coração afundar no estômago. A sua perna esquerda estava torcida num ângulo anormal, claramente um defeito de nascença que nunca tinha sido tratado adequadamente. O cachorrinho não podia ter andado muito com ela, não conseguia correr e mal conseguia rastejar, e estava sozinho numa nevasca. Ei, disse Meera suavemente, aproximando-se lentamente para não assustá-lo. Ei, querido, o que estás a fazer aqui fora? A cabeça do cachorrinho se ergueu. Os seus olhos estavam enormes e aterrorizados. Os seus lábios estavam azuis de frio. Ele tentou se afastar e imediatamente gritou de dor quando pousou a pata ferida. Tudo bem, tudo bem. Meera o acalmou, ajoelhando-se apesar da neve que imediatamente encharcou as suas roupas. Não vou magoar-te. O meu nome é Meera. Qual é o teu? O cachorrinho olhou para ela, tremendo violentamente. De perto, ela podia ver que ele estava a chorar há algum tempo. O seu rosto estava vermelho e em carne viva. As suas pequenas mãos estavam azuis de frio. Finn, ele conseguiu dizer com os dentes a bater. Finn é um bom nome. Mera tirou a mochila e pegou no seu cobertor de emergência. Não era muito, mas era melhor do que nada. Posso enrolar isto em ti? Estás com muito frio. Finn acenou com a cabeça e Meera enrolou cuidadosamente o fino cobertor térmico em torno do seu pequeno corpo. Ele era tão pequeno, muito jovem para estar ali sozinho. Onde está a tua mochila, Finn? Onde estão os teus pais? Não tenho mochila. A voz de Finn era fraca e trêmula. Também não tenho pais. Eles me abandonaram. O sangue de Meera gelou e isso não tinha nada a ver com a temperatura. Eles te deixaram aqui fora durante uma tempestade. Finn assentiu, infeliz.
Eles disseram que eu dava muito trabalho. Disseram que minha perna me tornava inútil. Disseram que nenhuma matilha me aceitaria e que eu só atrapalharia todo mundo. Sua voz falhou. Disseram que seria mais gentil deixar-me onde eu não sofreria por muito tempo. Mirror foi inundada por uma raiva imediata e incandescente. Alguém tinha olhado para este cachorrinho pequeno e deficiente e decidido que ele estaria melhor morto. Eles o trouxeram para uma nevasca e o abandonaram para congelar. Bem, eles estavam errados, disse Mera ferozmente. Em todos os aspectos. Não és inútil. A tua perna não define o teu valor e não vais morrer congelado hoje. Estás a ouvir-me? Finn olhou para ela com olhos enormes e incrédulos. Não me vais deixar? Nem pensar. Mera já estava a fazer cálculos na sua cabeça. O cachorro era muito pequeno e estava ferido demais para andar. A tempestade estava a piorar. Ela estava a cerca de 6 quilômetros do território de Frost Hollow, mas não havia como chegar lá antes de escurecer. Ela teria que carregá-lo. Tudo bem, Finn. O plano é o seguinte. Vou carregar-te nas costas até a matilha mais próxima. Vai ser frio e desconfortável, mas prometo não te largar até chegarmos a um lugar seguro. Combinado? Tu vais carregar-me. A voz de Finn estava incrédula. Mas eu sou muito pesado. Todos dizem que sou muito pesado. São todos idiotas. Mera mudou a mochila para frente, agachou-se e ficou de frente para Finn. Sobe e agarra-te bem. Finn hesitou por um momento, depois subiu cuidadosamente para as costas dela. A sua perna boa envolveu a cintura dela, enquanto a perna ferida pendia desajeitadamente. Ele era mais leve do que ela esperava. Leve demais, na verdade, para um filhote da sua idade. Ele estava gravemente desnutrido. Mera levantou-se lentamente, ajustando-se ao peso. As suas pernas imediatamente protestaram. Isso ia ser brutal. Ok, disse ela, começando a andar. Vamos encontrar um lugar quente. Estás aguentando? Sim, sussurrou Finn contra o ombro dela. Então, ainda mais baixinho. Obrigado por não me deixares. A garganta de Mera apertou-se. Agradece-me quando não estivermos em hipotermia. Por agora, agarra-te bem e tenta manter-te quente. A tempestade parecia determinada a matá-los aos dois. O vento chicoteava a neve no rosto de Miera, picando-lhe os olhos e tornando quase impossível ver. As suas pernas ardiam com o esforço. O peso adicional tornava cada passo um esforço consciente. O frio penetrava pelo seu casaco inadequado e penetrava nos seus ossos. Mas ela continuava a caminhar porque a alternativa era impensável. Conta-me sobre ti, Finn, disse ela. Conta-me sobre ti, disse Miera, em parte para mantê-lo consciente e em parte para se distrair do fato de que os seus pés estavam dormentes. Do que gostas? O que te faz feliz? Gosto de histórias, respondeu Finn, com a voz abafada contra o ombro dela. Sobre heróis e aventuras. A minha mãe costumava contar-me histórias. Ele parou de falar. Antes de me deixar para morrer na neve. A voz de Mera foi mais aguda do que ela pretendia. Desculpa, isso foi duro. Estou muito zangada com os teus pais neste momento. Tudo bem, também estou zangada com eles. Finn ficou em silêncio por um momento. Vais mesmo levar-me para uma alcateia? Eles não vão simplesmente rejeitar-me também? Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Mas e se eles rejeitarem? E se ninguém quiser um filhote com uma perna ruim? Então vamos continuar andando até encontrarmos alguém melhor. Mera ajustou o seu aperto quando Finn começou a escorregar. Além disso, a tua perna não faz de ti indesejável. Faz de ti diferente, e ser diferente pode ser bom. Não foi isso que a minha alcateia disse. A tua alcateia estava errada e foi terrível. A sério, que tipo de monstros abandonariam uma criança numa nevasca? O tipo que acha que lobos fracos não merecem viver. Disse Finn com naturalidade, como se já tivesse ouvido isso muitas vezes antes. Mera queria gritar, socar alguma coisa ou rastrear a antiga matilha de Finn e dar-lhes uma palestra sobre decência humana básica antes de chutar todos para um lago congelado. Mas ela se contentou em seguir em frente pela neve, um passo agonizante de cada vez. 2 horas depois, as suas pernas estavam a gritar e Finn tinha ficado preocupantemente calado. A tempestade tinha piorado de alguma forma, o que não parecia fisicamente possível. Mas lá estavam eles. Finn, ainda estás comigo?
Era quase um sussurro. Ei, não adormeças. Preciso que fiques acordado. Conta-me mais sobre as histórias de que gostas. Qual é a tua favorita? Aquela sobre o Omega que salvou a Alcateia? A voz de Finn estava arrastada pelo frio e pela exaustão. Sim, como é essa? Não me lembro. Está muito frio. O pânico tomou conta de Miera. Finn estava a entrar em hipotermia. Eles precisavam de abrigo agora. Através da neve forte, ela avistou uma sombra mais escura que poderia ser uma formação rochosa, uma caverna, ou possivelmente uma alucinação causada pelo frio. Só havia uma maneira de descobrir. Miera mudou de direção, avançando em direção à sombra, com as suas últimas reservas de força. As suas pernas cederam 2 vezes, fazendo com que ambos caíssem na neve. Cada vez ela se forçava a levantar, ajustava Finn nas suas costas e continuava a andar. A sombra revelou-se uma saliência rochosa. Não era uma caverna propriamente dita, mas havia um recuo suficiente para fornecer abrigo contra o pior do vento. Miera cambaleou até lá e cuidadosamente colocou Finn no chão. Ele estava pálido, muito pálido. Os seus lábios estavam azuis e ele mal tremia, o que era um mau sinal. Tudo bem, estamos bem, disse Miera, mais para si mesma do que para Finn. As suas mãos tremiam enquanto ela tirava os seus suprimentos de emergência. Ela tinha fósforos, um cobertor térmico restante e um pouco de carne seca congelada. Ela acendeu uma pequena fogueira, agradecendo à deusa pela lenha seca em sua mochila, e envolveu Finn em todos os pedaços de tecido que tinha, incluindo o seu próprio casaco. Então ela o puxou para perto de si, usando o calor do seu corpo para aquecê-lo. Fique comigo, Finn. Vamos, garoto. Não desista agora. Os olhos de Finn se abriram. Você está com frio, ele murmurou. Você me deu o seu casaco. Estou bem. Os ômegas são basicamente fornos. Não sabias? Era uma mentira completa. Mera estava a congelar, mas Finn precisava do casaco mais do que ela. És uma péssima mentirosa, disse Finn, mas ele se aconchegou mais perto dela para se aquecer. Sim, bem, é uma das minhas muitas falhas de caráter, junto com ser teimosa e tagarela, e aparentemente incapaz de fazer boas escolhas na vida. Mera esfregou os braços de Finn, tentando fazer o sangue circular novamente. Mas pelo menos sou consistente. Obrigado por não me abandonares, mesmo estando quebrado, sussurrou Finn. Não estás quebrado. Apenas és diferente. Não há nada de errado contigo que precise ser consertado, Finn. A tua perna funciona de forma diferente, mas isso não te torna menos valioso. Apenas faz de ti quem tu és. A minha alcateia não pensava assim, no entanto. A tua alcateia era objetivamente terrível. Já estabelecemos isso. Meera colocou mais um graveto na pequena fogueira. Mas há alcateias melhores por aí. Alcateias que entendem que o valor não é medido pela rapidez com que se corre ou pela habilidade em lutar. Só temos de encontrá-las. Mas e se não encontrarmos? E se todos nos rejeitarem como rejeitaram-te? Então criaremos a nossa própria alcateia. Seremos uma alcateia de 2 lobos desajustados que são teimosos demais para morrer na neve. Seremos lendas. As pessoas contarão histórias sobre nós. Isso arrancou um pequeno sorriso. A sério? Com certeza. A história de Miera e Finn, 2 idiotas que sobreviveram contra todas as probabilidades. Será um best-seller. Finn riu-se fracamente e depois tossiu. O som fez o peito de Miera apertar-se de preocupação. Não podiam ficar ali por muito tempo. Assim que a tempestade passasse, precisariam de continuar a andar. Descansa um pouco, disse Miera, abraçando-o com mais força. Eu fico de vigia. Quando a tempestade passar, iremos para a alcateia de Frost Hollow. São boas pessoas. Vão ajudar-nos. Promete? Prometo fazer tudo ao meu alcance para nos levar a um lugar seguro. E isso? Está bom, murmurou Finn, com os olhos já se fechando. Meera ficou sentada ali no frio, segurando um cachorrinho que conhecia há apenas algumas horas, e se perguntou como sua vida havia se tornado uma série de decisões cada vez mais questionáveis. Mas, olhando para o rosto tranquilo de Finn, enquanto ele dormia, ela não conseguiu se arrepender dessa decisão. Algumas coisas valiam a pena congelar por elas. A tempestade cessou pouco antes do amanhecer. Mera conseguiu dormir talvez 1 hora, acordando sobressaltada cada vez que Finn se mexia ou a fogueira precisava de ser alimentada. Todo o seu corpo doía,
Os dedos estavam rígidos de frio e ela tinha quase a certeza de que nunca mais voltaria a sentir calor. Mas estavam vivos. Isso contava para alguma coisa. Finn, ei, Finn, acorda! Ela sacudiu suavemente o ombro dele. Precisamos de nos mover. Os olhos de Finn abriram-se lentamente. Sonhei que tu eras real. Surpresa! Eu sou real, e ainda estamos num cenário infernal congelado. Mas a boa notícia é que a tempestade parou. Agora só precisamos de caminhar pela neve até a cintura por mais alguns quilômetros. Momentos divertidos à frente. Finn riu-se fracamente, o que Meera interpretou como um bom sinal. Ela racionou um pouco de carne seca, ligeiramente amolecida pelo fogo, e eles partilharam alguns goles de água da sua cantina. Não era muito, mas era alguma coisa. Pronto? Perguntou Meera, agachando-se para que Finn pudesse subir nas suas costas novamente. Não precisa de me carregar durante todo o caminho, disse Finn baixinho. Posso tentar andar com uma perna torcida na neve de quase 1 metro de profundidade. Acho que não. Meera apontou para as costas. Além disso, já carreguei-te até aqui. O que são mais alguns quilômetros? Estou comprometida com esta terrível decisão. Finn subiu e Meera levantou-se gemendo ao fazê-lo, tentando disfarçar como se fosse um alongamento. Vamos lá, disse ela, soando muito mais confiante do que se sentia. A paisagem parecia diferente à luz do dia. Branco infinito em todas as direções, ocasionalmente interrompido pelas silhuetas escuras das árvores. Bonito de uma forma que tenta matar-te. Meera verificou a sua bússola interna. Os lobos tinham um bom sentido de orientação, e ela começou a caminhar para nordeste. O território de Frost Hollow deveria estar a cerca de 3 quilômetros de distância. Provavelmente conseguiriam chegar lá. Com sorte. Então, como é essa alcateia de Frost Hollow? Perguntou Finn depois de caminharem por cerca de meia hora. Honestamente, nunca os conheci, mas ouvi dizer que eles aceitam melhor os forasteiros e são menos obcecados pela hierarquia tradicional da alcateia. Supostamente, eles julgam os lobos pelo seu caráter, em vez de sua designação ou capacidade física. Isso parece inventado. Pode ser. Estou literalmente a apostar as nossas vidas em boatos e rumores. Mas, ei, esse tem sido o meu modus operandi ultimamente, então por que parar agora? Eles caminharam em silêncio por um tempo. As pernas de Meera estavam a arder novamente. As costas doíam devido ao peso de Finn, e ela tinha quase certeza de que tinha queimaduras de frio em pelo menos 3 dedos dos pés. Mas eles estavam a progredir. Então ela viu as marcas de fronteira de Packland, consistindo em pedras estrategicamente colocadas e arranhões específicos em árvores. Chegamos, disse Meera, sentindo um alívio enorme. Este é o território de Frost Hollow. O que fazemos agora? Atravessamos a fronteira e esperamos que uma patrulha nos encontre antes de morrermos congelados? De qualquer forma, estamos prestes a conhecer novos lobos. Meera respirou fundo e passou a linha divisória. Tinham percorrido talvez 100 metros quando a patrulha os encontrou. 4 lobos emergiram das árvores. Todos se transformaram e rosnaram. Bem, isto é muito bom ou muito mal, murmurou Meera. Fica calmo, Finn. Os lobos cercaram-nos, mostrando os dentes. Então, um deles, um grande macho cinzento, voltou à forma humana. Parecia ter cerca de 40 anos, tinha cicatrizes e parecia claramente pouco impressionado. Estão a invadir propriedade privada, disse ele secamente. Estou a pedir asilo, corrigiu Meera. É uma grande diferença. Sou Meera, a ômega recentemente banida da alcateia Ironwood. Este é o Finn, um filhote recentemente abandonado. Na verdade, não sei qual alcateia o abandonou, mas alguém o fez. Estamos com frio e fome e gostaríamos muito de evitar morrer na neve. Podemos falar com o seu alfa? Os olhos do lobo cinzento se voltaram para Finn, observando seu tamanho pequeno e sua perna torta. Sua expressão não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Abandonado, deixado em uma nevasca para morrer congelado só porque sua perna o tornava inútil. A voz de Meera era dura. Sim, abandonado. Somos ambos refugiados, basicamente. E antes que pergunte sim, carreguei-o durante a tempestade. Não, não vou deixá-lo para trás. E não, não vou embora sem ele. Pode ajudar-nos ou recusar-nos, mas não vou facilitar-lhe a vida. O lobo cinzento observou-os por um longo momento. Sou o Beta Marcos. Sigam-me. O Alfa quer conhecer-vos.
As pernas de Meera quase cederam de alívio. Obrigada. Não me agradeçam ainda. A Alfa Freia não tolera bem as políticas da Alcateia. Se a vossa história não for verdadeira, serão ambos escoltados de volta para a fronteira. É justo. Felizmente para nós, a nossa história é completamente verdadeira, embora profundamente deprimente. Eles seguiram a patrulha para dentro do território de Frost Hollow. Finn ainda estava nas costas de Meera, porque ela ainda não confiava nele para ninguém. A casa da Alcateia apareceu à vista. Era uma estrutura extensa construída na encosta de uma colina. Fumo subia de várias chaminés. Parecia acolhedor. Meera nunca tinha desejado tanto algo na vida. No interior, porém, era o caos. Não um caos mau, apenas a agitação habitual de uma casa da Alcateia. Lobos iam e vinham, crianças brincavam e havia o cheiro de comida a ser preparada a algures. Todos pararam para olhar para a ômega desalinhada que carregava um filhote com uma pata visivelmente incapacitada. Meera olhou de volta. Estava cansada demais para sentir vergonha. A Alfa Freia está no seu escritório, disse Marcos, levando-os por uma escada. Aviso justo, ela vai fazer muitas perguntas. Responda honestamente ou ela vai perceber. Honestidade é o meu forte. Na verdade, foi isso que me fez ser banida. Marcos lançou-lhe um olhar que poderia ser de respeito ou exasperação. Difícil dizer. Chegaram a uma porta de madeira pesada. Marcos bateu 2 vezes e entrou sem esperar por uma resposta. A Alfa Freia tinha talvez 50 anos, cabelo preto com mechas prateadas e o tipo de presença que fazia com que se sentasse mais direito sem perceber. Ela levantou os olhos de uma pilha de papéis, os olhos cinzentos, perspicazes e avaliadores. Beta Marcos, disse ela. O que temos aqui? Refugiados, Alfa, Ômega e Filhote, todos com histórias perturbadoras. A atenção de Freya concentrou-se inteiramente em Meera e Finn. Sentem-se. Parecem prestes a desmaiar. Meera nunca tinha ficado tão grata por uma ordem na vida. Ela cuidadosamente sentou Finn numa cadeira, depois desabou noutra. Sou a Alfa Freia. Esta é a Alcateia Frost Hollow. Contem-me tudo. E Meera contou. Ela explicou o seu banimento da Alcateia Ironwood, como encontrou Finn na tempestade, como ele foi abandonado e como ela caminhou 16 quilômetros pela neve para chegar ao território de Frost Hollow. Ela não omitiu nada, incluindo o roubo de suprimentos médicos e suas opiniões fortes sobre alcateias que abandonam filhotes com deficiências. Quando ela terminou, Freya permaneceu em silêncio por um longo momento. Carregaste-o 16 quilômetros numa nevasca? Na verdade, foram mais 19 quilômetros. Perdi-me um pouco. Por quê? Meera pestanejou. Por quê? O quê? Por que o levaste? Já tinha sido banida e lutavas para sobreviver. Adicionar um filhote deficiente ao teu fardo tornaria as coisas ainda mais difíceis. Por que não o deixaste? Ao ouvir isso, Meera sentiu vontade de virar a mesa, mas manteve a voz calma. Porque ele é uma criança. Nenhuma criança merece morrer congelada sozinha. A deficiência dele não o torna descartável. Ela inclinou-se para a frente. Fui rejeitada e descartada toda a minha vida por não ser valiosa o suficiente. Não ia fazer o mesmo a outra pessoa. A expressão de Freya mudou e suavizou-se ligeiramente. Finn, disse ela gentilmente, podes contar-me o que aconteceu? Como é que acabaste naquela tempestade? Finn tinha ficado calado o tempo todo, encostado ao lado de Meera. Agora ele falava, com uma voz baixa, mas clara. Os meus pais diziam que eu dava muito trabalho. Diziam que a minha perna me tornava inútil e que eu nunca seria um lobo de verdade. Eles levaram-me para fora durante a tempestade e deixaram-me junto à árvore. Disseram que era mais gentil do que ver-me sofrer. Freya cerrou os dentes. Que alcateia! Stonecrest! Stonecrest! A voz de Freya era como gelo, a alcateia do Alpha Roland. Tu conheces-os? Perguntou Meera. Eu sei. Roland considera-se um tradicionalista. Aparentemente, isso inclui eugenia. Freya levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a paisagem coberta de neve. Já tivemos problemas com Stoner Rest antes. As suas opiniões sobre os ômegas e os direitos das pessoas com deficiência são arcaicas. Ela virou-se para eles. Eis o que vai acontecer, Finn. Vais ficar aqui permanentemente. Esta é agora a tua alcateia Frost Hollow. Temos curandeiros que podem ajudar com a tua perna. Não vão conseguir curá-la,
mas vão ajudar-te a lidar melhor com ela. Serás educado e treinado como qualquer outro filhote da alcateia e receberás o mesmo tratamento. Os olhos de Finn arregalaram-se. A sério? Mesmo com a minha perna? Especialmente com a tua perna. Aqui não julgamos o valor das pessoas pela sua capacidade física. A expressão de Freya suavizou-se. Agora estás seguro, Finn? Ninguém vai abandonar-te novamente. Finn começou a chorar. Eram lágrimas de felicidade. O seu pequeno corpo tremia com os soluços. Meera puxou-o para perto e olhou para Freya por cima da cabeça dele. Se estiveres a mentir para ele, disse ela, vou incendiar esta casa da matilha. Eu não minto para crianças. Freya voltou sua atenção para Meera. Quanto a você, continuou ela, você carregou um filhote deficiente por 9 quilômetros através de uma nevasca para salvar sua vida. Você não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Isso diz muito sobre o seu caráter. Eu fiz isso porque era a coisa certa a se fazer, não porque queria algo em troca. Eu sei disso, e é por isso que estou oferecendo refúgio para você também. Podes juntar-te à alcateia Frost Hollow, se quiseres. O cérebro de Meera parou. Ouviste-me? És exatamente o tipo de loba que valorizamos aqui. Teimosa, corajosa e disposta a lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Freya sorriu levemente. Mesmo que sejas faladora e péssima a seguir ordens. Como te saíste com o relatório do Marcos? Na verdade, é óbvio. Freya sentou-se novamente. Então, o que dizes, Meera? Queres juntar-te a uma alcateia que realmente te merece? Meera olhou para Finn, que ainda chorava, mas agora também sorria. Ela pensou na alcateia Ironwood, que a rejeitou por mostrar compaixão. Ela pensou nos 12 meses de inferno gelado que acabara de sobreviver. Sim, disse ela. Vamos juntar-nos à vossa alcateia, nós duas juntas. Finn repetiu, agarrando a mão dela. Finn repetiu, agarrando a mão dela. Ótimo, disse ela. Freya levantou-se. O Beta Marcos irá mostrar-vos os vossos aposentos. Vocês dois precisam de comida, calor e cerca de 12 horas de sono. Trataremos da papelada mais tarde. Quando estavam a sair, Freya chamou. Meera, Meera. Meera virou-se. O que fizeste, carregando-o através daquela tempestade? A maioria dos lobos não teria feito isso. Obrigada por trazê-lo para casa. A garganta de Meera apertou-se. Obrigada por ser uma alcateia digna dele. Todas as outras alcateias tinham rejeitado o filhote deficiente. O ômega rejeitado carregou-o por 10 milhas através da neve. Parte 2. Os aposentos que o Beta Marcos lhes mostrou eram melhores do que qualquer lugar onde Meera já tivesse vivido. Havia 2 quartos, uma sala de estar comum com uma lareira de verdade e um banheiro com água quente, o que fez Meera querer chorar de alegria. O curandeiro estará aqui em 1 hora para examinar vocês dois, disse Marcos. A comida será entregue em breve. Tentem não incendiar o lugar. Por que todo mundo acha que eu vou incendiar as coisas? Murmurou Meera. Tem essa energia, disse Marcos, completamente sério, e saiu. Finn ficou parado no meio da sala, parecendo perdido. Isto é mesmo nosso? Aparentemente. Meera já estava a caminhar em direção à lareira, desesperada para se aquecer. Podemos dividir o quarto maior, se quiser, ou pode ter o seu próprio espaço. O que for mais confortável para si. Posso ficar com você só por esta noite? Claro. Meera acendeu a lareira. Graças a Deus pela lenha bem seca e pelo acendedor. E então se virou para encontrar Finn ainda parado no mesmo lugar, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Ei, disse ela gentilmente. O que há de errado? E se eles mudarem de ideia? E se decidirem que sou muito problemático e me mandarem embora? O coração de Meera se partiu. Eles não vão fazer isso, disse ela. Não sabes disso. Todos acabam sempre por mudar de ideias em relação a mim. Bem, eu não mudei e não vou mudar. Meera aproximou-se dele e agachou-se ao seu nível. Olha para mim, Finn. Carreguei-te 19 quilômetros através de uma nevasca. Achas mesmo que vou desistir de ti agora que estamos num lugar quente? Mas e se? Não, e se? Estamos aqui agora. Estamos seguros. Além disso, a Alfa Freya não me parece o tipo de pessoa que faz promessas que não pretende cumprir. Meera bagunçou o cabelo dele. Além disso, ela teria que passar por mim primeiro. Aparentemente, sou muito irritante quando estou a proteger alguém. Isso fez com que ele esboçasse um pequeno sorriso.
A comida chegou momentos depois. Um guisado espesso, pão fresco e algo que poderia ser uma tarte. Miera e Finn comeram como se nunca tivessem visto comida antes, o que não estava longe da verdade. O guisado estava quente, saciava e era possivelmente a melhor coisa que Miera já tinha provado. Isto é incrível, disse Finn, com a boca cheia de pão. Toda a comida da alcateia é assim tão boa? Não faço ideia. A minha antiga alcateia alimentava os omegas com o que sobrava depois de todos os outros terem comido, e nunca era assim tão bom. Isso é cruel. Sim, bem, eles eram cruéis em geral. É tipo a marca registrada deles. A curandeira chegou como prometido. Uma mulher de meia-idade chamada Cara, com olhos gentis e mãos delicadas. Ela examinou os dois com eficiência profissional. Queimadura leve nos dedos dos pés, disse ela a Miera. Nada permanente se você cuidar bem. Estou mais preocupada com a exaustão e a desidratação. Você exigiu muito do seu corpo. Teve que fazer isso. Não podia exatamente fazer uma pausa. Cara voltou a sua atenção para Finn, examinando a sua perna torcida com cuidado e atenção. Isso é uma condição congênita. Você já foi tratado para isso? Finn abanou a cabeça. Disseram que não tinha cura, então para que se preocupar? Não tem cura, disse Cara, mas pode ser controlado. A voz de Cara era firme. Com a cinta e os exercícios certos, pode melhorar significativamente a sua mobilidade. Nunca será perfeita, mas pode ficar muito melhor do que está agora. A sério? Os olhos de Finn arregalaram-se. Eu poderia andar melhor com o tempo e a prática. Sim, e com o controle da dor. Este tipo de condição geralmente causa dor crônica. Também podemos ajudar com isso. Finn olhou para Miera. Ouviste isso? Eu poderia andar melhor. Eu ouvi. A garganta de Miera apertou-se. Isso é incrível, Finn. Depois de Carara sair, tendo dado instruções para os cuidados e prometido voltar no dia seguinte, Finn adormeceu imediatamente no sofá, exausto por tudo o que tinha acontecido. Miera cobriu-o com todos os cobertores que encontrou e finalmente permitiu-se processar o que tinha acontecido. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades e em condições impossíveis, eles tinham sobrevivido. Finn tinha um lar. Ambos tinham. Miera sentou-se no chão e chorou por um minuto para deixar tudo sair. Depois, recompôs-se, decidindo que colapsos emocionais não eram impressionantes e que queria que essa matilha ficasse com eles. Os dias seguintes foram uma turbulência de ajustes. Finn recebeu uma cinta adequada para a perna, feita por um artesão da matilha que o tratou como qualquer outro paciente, não como um fardo. Ele começou a fisioterapia com Carara, aprendendo exercícios para fortalecer a perna boa e controlar a dor na perna ferida. Lentamente e com cuidado, ele começou a acreditar que poderia realmente ficar. Enquanto isso, Mera estava a ser integrada à vida da alcateia com uma eficiência que era um pouco intimidante. A Alfa Freia a designou para trabalhar na clínica da alcateia como assistente de Carara, aparentemente roubando suprimentos médicos para ajudar alguém que havia demonstrado interesse em cura. Eu só estava a tentar não deixá-la morrer, protestou Mera. E agora você vai aprender a fazer isso corretamente, disse Carara alegremente. Você é inteligente e observadora e se preocupa em ajudar as pessoas. Isso é 90% do que é ser uma boa curandeira. O resto é apenas aprender quais plantas fazem o quê. Miera descobriu que realmente amava o trabalho. Aprender sobre medicamentos, tratamentos e como ajudar as pessoas era muito mais gratificante do que as tarefas service de Omega Dollar que ela fazia em Ironwood. Mas nem todos em Frost Hollow estavam entusiasmados com os recém-chegados. 3 semanas após a chegada deles, Mira estava a acompanhar Finn de volta da fisioterapia quando um grupo de Pack Wolves bloqueou o caminho deles. Eram 4, todos jovens do sexo masculino com expressões de desdém. É o cachorro aleijado, disse um deles em voz alta o suficiente para que Finn ouvisse. Aquele que o Alfa está a deixar ficar. Parece um desperdício de recursos, acrescentou outro, observando o produto danificado. Mera ficou furiosa. Desculpe? O primeiro lobo, o filho de um beta chamado Derek, Mera descobriu. Sorriu com desdém. Só estou a constatar os factos, disse ele. O miúdo mal consegue andar. O que é que ele vai contribuir para a alcateia? Mais do que tu, aparentemente, já que a tua principal contribuição parece ser ficar por aí a insultar crianças. Mera posicionou-se à frente de Finn.
Tens mais alguma coisa estúpida para dizer ou podemos ir? Tu és a Ômega banida, continuou Derek. Ouvi dizer que foste expulsa de Ironwood por roubo. Fui expulsa por ter compaixão básica, que parece ser escassa por aqui também. Compaixão não protege uma alcateia. Força protege. Nenhum de vocês me parece muito forte. É interessante porque carreguei Finn por 19 quilômetros durante uma nevasca, enquanto vocês provavelmente estavam sentados em algum lugar quente a comer comida reconfortante. Miera sorriu docemente. Mas, por favor, fala-me mais sobre força. O rosto de Derek ficou vermelho. Não podes falar comigo assim. Sou filho de um beta que nunca teve de trabalhar para nada na vida. Sou um omega que sobreviveu a coisas que tu não podes imaginar. Não somos iguais. A voz de Miera baixou para um nível perigoso. Agora sai do meu caminho ou eu te obrigarei. Estás a me ameaçar, Ômega. Eu te prometo que há uma diferença. Por um momento, Derek parecia que realmente tentaria algo. Então o Beta Marcos apareceu do nada, com uma expressão tempestuosa. Há algum problema aqui? Derek e seus amigos, de repente, pareceram muito menos confiantes. Não, Beta, só estamos conversando. Parecia assédio, o que, como sabes, viola a lei da matilha. A voz de Marcos era fria, especialmente quando se tratava do assédio a um filhote deficiente. É uma ofensa particularmente repugnante. Não estávamos. Sugiro que saiam agora, antes que eu decida fazer uma queixa formal ao Alpha. Eles foram embora, mas não antes de Derrick lançar um olhar a Miera, que sugeria que aquilo não tinha acabado. Estás bem? Perguntou Marcos assim que eles se foram. Estou bem, irritada, mas bem. Mera olhou para Finn, que estava encostado ao seu lado. Estás bem, miúdo? Por que é que eles me odeiam? A voz de Finn era fraca. Eu não fiz nada a eles. Eles não te odeiam, disse Marcos com uma gentileza surpreendente. Eles odeiam que a tua existência desafie a visão de mundo deles. Alguns lobos são criados para acreditar que força e habilidade física são as únicas coisas que importam. Tu provas que eles estão errados só por estares aqui, e isso deixa-os desconfortáveis. Então a culpa é minha? Não, a culpa é deles por serem idiotas de mente estreita. Marcos agachou-se ao nível de Finn. Ouve-me, cachorrinho. O teu valor não é determinado pela tua velocidade a correr ou pela tua habilidade a lutar. É determinado pelo teu caráter, pelas tuas escolhas e pela forma como tratas os outros. Nunca deixes ninguém dizer-te o contrário. Finn acenou com a cabeça, mas Mera percebeu que ele ainda não acreditava totalmente nisso. Naquela noite, depois de Finn ter ido para a cama, Mera sentou-se com um cara na clínica, aprendendo sobre ervas medicinais. Derek e os seus amigos sempre foram problemáticos, disse cara baixinho. Eles acreditam nos costumes antigos. A Alpha Freya tem tentado mudar a cultura da matilha, mas alguns lobos resistem. O que são exatamente os costumes antigos? A sobrevivência do mais forte levada ao extremo. Lobos deficientes, lobos idosos, qualquer um considerado fraco, era esperado que deixasse a matilha ou provasse o seu valor lutando até a morte. A expressão de Carrara era sombria. O pai de Freya era assim. Ela mudou as coisas quando se tornou alfa, mas nem todos concordam com a sua abordagem. Quão ruim fica? Normalmente é apenas assédio verbal. Ocasionalmente, alguém tenta desafiar a sua autoridade mais diretamente. Ela os reprime com firmeza. Cara mediu a lavanda seca com facilidade experiente. Mas com Finn aqui, e com você a defendê-lo tão publicamente, as coisas podem piorar. Deixe acontecer. Não vou deixar ninguém magoá-lo. Eu sei, é isso que me preocupa. Cara olhou para Miera. A sério, tu és uma ômega. Se entrares numa briga física com um lobo beta, a lei da alcateia não te protegerá tanto quanto se fosses uma ômega de classificação superior. Então só tenho de não ser apanhada, disse ela. Miera, estou a brincar. Miera suspirou. Não estou à procura de briga, disse eu, mas não recuarei se eles vierem atrás do Finn. Eu sei, e é por isso que estou a ensinar-te medicina de emergência. Alguém tem que te tratar quando os teus instintos protetores se sobrepõem ao teu bom senso. Apesar do assédio do grupo de Derek, a vida voltou a algo parecido com a normalidade. Finn fez amizade com alguns dos filhotes mais novos, crianças que não se importavam com a sua perna e só queriam alguém para brincar com os seus jogos estranhos e elaborados. Ele ficou mais forte e confiante,
e começou a sorrir com mais facilidade. Miera viu-o transformar-se de uma criança assustada e abalada numa criança feliz e sentiu um sentimento feroz e protetor florescer no seu peito. Estás a pegar-te, observou Carara um dia, enquanto viam Finn a brincar com os amigos na neve. Isso é um problema? Não, é só uma observação. Olhas para ele como se fosse teu. Ele é meu. Eu carreguei-o durante uma nevasca. Isso faz dele meu. Não é assim que os laços de matilha geralmente funcionam. Bem, eu não sou normal. Já estabelecemos isso. Mera observou Finn rir de algo que um dos seus amigos disse. Ele não tem mais ninguém. Os seus pais abandonaram-no. Alguém precisa de ser a sua pessoa. E tu decidiste que és tu. Sim, decidi. Tudo bem para ti? Carara sorriu. Mais do que tudo bem. Acho que é perfeito. Aquele miúdo precisa de alguém exatamente como tu. Teimosa, feroz e excessivamente protetora. Estou mesmo a vender-me bem hoje. Estás a vender-te perfeitamente também. O Finn não precisa de alguém que seja perfeito. Ele precisa de alguém que não desista dele. E essa pessoa és tu. 6 semanas depois de terem chegado, a Alfa Freya chamou Miera ao seu escritório. Senta-te, disse Freya, apontando para uma cadeira. Precisamos de falar sobre o Finn. Miera sentiu um frio no estômago. O que se passa com ele? Ele está a prosperar. Os curandeiros dizem que a sua mobilidade melhorou 30% graças à cinta e aos exercícios. Os seus professores dizem que ele é inteligente e empenhado. Os seus amigos dizem que ele é engraçado e gentil. Freya recostou-se na cadeira. Ao que tudo indica, aceitá-lo no grupo foi a decisão certa. No entanto, alguns membros do grupo se opuseram, argumentando que os recursos estão a ser desperdiçados com um filhote deficiente. A família de Dererick, em particular, tem manifestado abertamente a sua desaprovação. Miera conteve o que estava prestes a dizer. Eles têm direito à sua opinião, mesmo que seja um disparate, concordo. Mas isso está a causar tensão, e eu queria discutir como lidar com isso. A expressão de Freya era séria. Eu também queria discutir o seu papel na vida de Finn. O meu papel? Você tem agido essencialmente como sua guardiã desde que o trouxe para cá, tomando decisões sobre os seus cuidados, acompanhando as suas sessões de terapia e fornecendo-lhe apoio emocional primário. Freya fez uma pausa. Estou a pensar se você quer tornar isso oficial. O cérebro de Miera travou. Oficial como? Adoção, tutela legal, tornando-a oficialmente responsável por ele. Freya tirou um documento. Percebi que não gosta de deixar as decisões sobre o bem-estar dele para outras pessoas. Isso dar-lhe-ia autoridade para tomar essas decisões formalmente. Sou uma ômega. As ômegas podem adotar em Frost Hollow? Sim. Não restringimos os direitos parentais com base na designação. Freya deslizou o documento pela secretária. É claro que precisaria do consentimento do Finn, mas acho que ambas sabemos o que ele diria. Mera olhou para a papelada. Está a falar a sério. Já está a agir como sua mãe em todos os aspectos importantes. Isto apenas torna isso legal. Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu estragar tudo? Mera, carregaste-o por 19 quilômetros numa nevasca para salvar a vida dele. Defendeste-o contra assédio, apoiaste o tratamento médico dele e mostraste-lhe mais amor em 6 semanas do que a maioria dos cães recebe em anos. Já és boa o suficiente. As mãos de Meera tremiam quando ela pegou no documento. Posso pensar sobre isso. Fala com o Finn. Claro, leva o tempo que precisares. Freya levantou-se e disse. Pelo que vale a pena, acho que serias uma excelente mãe. O Finn tem sorte em ter-te. Naquela noite, depois de o Finn terminar os trabalhos de casa, a Miera sentou-se com ele. Preciso de falar contigo sobre algo importante. O Finn ficou imediatamente preocupado. Vamos embora? Fiz algo errado? Não, nada disso. Na verdade, é o contrário. A Miera respirou fundo. A Alfa Freya perguntou se eu queria adotar-te oficialmente. Ela quer tornar-me tua tutora legal. Basicamente, tua mãe. Os olhos de Finn arregalaram-se. A sério? A sério? Mas só se tu quiseres. Eu sei que passaste por muita coisa e talvez não queiras. Ele lançou-se sobre ela, envolvendo-lhe o pescoço com os braços com tanta força que ela quase caiu. Sim, 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 sim. Quero que sejas minha mãe.
Meera abraçou-o com força, lutando para conter as lágrimas. Sim, tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Finn afastou-se para olhar para ela, o rosto iluminado de alegria. És a minha pessoa, Meera. És a minha pessoa desde que me encontraste. Tornar isso oficial significa apenas que o mundo sabe o que eu já sabia. Que eu sou seu, você é minha e somos uma família. O sorriso de Finn era radiante. Para sempre. Para sempre. Meera concordou com a voz embargada pela emoção. Agora estás presa a mim, miúdo. Sem volta atrás. Ótimo! Não quero voltar atrás. Eu quero isso. Eu quero você. Eles assinaram os papéis no dia seguinte. Foi uma cerimônia pequena, com apenas Freya, Marcos, Cara e alguns dos amigos mais próximos de Finn presentes. Nada elaborado. No entanto, quando Freya declarou oficialmente Meera como tutora legal de Finn, a expressão de pura felicidade no rosto de Finn causou uma pontada de dor no peito de Meera. Parabéns, disse Freya, apertando a mão de Meera. Agora és oficialmente mãe. Tente não estragá-lo muito. Sem promessas. Tenho quase a certeza de que vou ser um desastre nisso. Mas todos os pais são desastres. Os bons simplesmente continuam tentando. Naquela noite, enquanto colocava Finn na cama em seus aposentos, Meera se maravilhou com o quanto tudo havia mudado em apenas 6 semanas. De 2 refugiados quebrados a uma família de verdade. Mãe, disse Finn sonolento. Era a primeira vez que ele a chamava assim. A garganta de Meera apertou-se. Sim, querido. Obrigada por não me deixares na neve e por me carregares quando eu não conseguia andar. Por me escolheres. Obrigada por me deixares, sussurrou Meera. Por confiares em mim. Por seres tu. Também te amo, murmurou Finn, já a adormecer. Também te amo, miúdo. Muito. Ela observou-o dormir por um longo momento. Este filhote que ela encontrou ferido e assustado numa nevasca. Este filhote que agora era dela. Ela atravessou 1000 tempestades para protegê-lo. Algumas coisas valiam a pena congelar. E algumas coisas valiam a pena dar tudo. Todas as outras matilhas se afastaram. Omega carregou o filhote deficiente por 16 quilômetros na neve. Os problemas começaram 2 meses após a adoção. No primeiro dia de primavera de verdade, após um inverno brutal. Finn brincava com seus amigos perto do campo de treinamento da matilha. Um grupo de filhotes rindo e correndo uns atrás dos outros na lama causada pelo derretimento da neve. Sua cinta estava funcionando bem e com fisioterapia ele agora conseguia correr. Não era rápido nem suave, mas ele conseguia correr. Era um progresso. Era tudo. Meera observava da varanda da clínica e sorria ao ver o quanto ele tinha progredido, quando viu Derek e os seus amigos se aproximando. O seu sorriso desapareceu. Bem, bem, a voz de Derek ecoou pelo quintal. Olhem para eles tentando acompanhar. É adorável. A brincadeira parou. Os amigos de Finn, crianças boas e leais, imediatamente o cercaram para protegê-lo. Deixem-no em paz. Deixem-no em paz, disse uma menina chamada Sarah. Ela tinha 8 anos, era feroz e estava absolutamente farta das bobagens de Derek. Ou o quê? Vão protegê-lo? Ele nem consegue se proteger. Eu posso me proteger, disse Finn, com voz firme, apesar do medo que Meera podia ver em seus olhos. Não preciso da proteção de ninguém. A sério? Porque precisaste daquele ômega para te trazer para aqui como um bebê. Quão patético é isso? A minha mãe salvou a minha vida, corrigiu Finn. Isso não é patético. É corajoso. A tua mãe é uma ômega rejeitada que roubou a sua própria alcateia, e tu és um fedelho defeituoso que deveria ter sido deixado para morrer. Vocês os dois são inúteis. Foi então que Meera começou a se mover. Ela tinha chegado ao meio do pátio quando Finn falou, com voz alta e clara. Pelo menos a minha mãe escolheu-me. Pelo menos ela queria-me. O teu pai só te tolera porque tem de o fazer. Todos sabem que és uma desilusão. Oh, não! Oh, Finn! O rosto de Derek ficou roxo de raiva. Ele lançou-se sobre Finn, transformando-se em lobo no meio do salto, mas nunca chegou a atingi-lo. Sarah e 2 outros filhotes se jogaram na frente de Finn para criar uma barreira viva. Meera chegou meio segundo depois, pegando Derek no ar e jogando-o no chão com tanta força que ele ficou sem fôlego. Toque no meu filho e eu te mato, ela rosnou.
Não me importa quem é o seu pai ou qual é a sua posição. Se você ataca uma criança, você lida comigo. Derek voltou à forma humana ofegante. Não podes. És apenas um ômega. Sou uma mãe a proteger o seu filhote. Isso supera tudo o resto. Isto não acabou. Derek ofegou. Sim, acabou. Da próxima vez que olhares para o Finn de forma errada, vou denunciar-te à Alpha Freya. Vou garantir que todos saibam que atacaste um cachorro deficiente com metade do teu tamanho. Vamos ver como ficarás corajoso então. Derek afastou-se rapidamente com os amigos a segui-lo. Os filhotes explodiram em aplausos. Sarah deu um high five em Finn, que parecia igualmente aterrorizado e eufórico. Isso foi incrível, disse Sarah. A tua mãe é tão fixe. Isso foi assustador, corrigiu Finn, mas ele estava a sorrir. Mas sim, ela é bem fixe. Miera puxou Finn para um abraço com o coração ainda batendo forte. Estás bem? Estou bem. Desculpa por tê-lo provocado. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas ele continuava a dizer coisas horríveis e eu simplesmente... Eu entendo. Acredita, eu entendo. Miera afastou-se para olhá-lo seriamente. Mas Finn, você não pode brigar com lobos 2 vezes maiores que você. Ainda não. Não até você ficar maior e mais forte. Eu não ia brigar com ele. Eu só ia conversar até você chegar. Tinhas tanta fé que eu iria aparecer. Tu sempre apareces, disse Finn simplesmente. É isso que as mães fazem. Miera sentiu o peito apertar. Sim, é isso que as mães fazem. É claro que Derek relatou o incidente ao pai. Beta Kalen, pai de Derek e homólogo de Marcus, convocou Miera e Derek para uma mediação naquela tarde. O meu filho diz que o teu Omega o atacou sem provocação, disse Kalen com voz fria. O teu filho está a mentir, respondeu Miera agradavelmente. Ele atacou o meu filhote. Eu o defendi. Havia uma dúzia de testemunhas. Derek foi provocado pelos insultos do teu filho. Finn respondeu verbalmente ao assédio. Derek respondeu com violência física. Isso não é equivalente. Um Omega não tem o direito de colocar as mãos num lobo beta. No entanto, uma mãe tem todo o direito de defender o seu filho de um ataque. A voz de Miera endureceu. O seu filho mudou de forma e atacou um filhote deficiente. Se eu não tivesse intervindo, Finn teria ficado gravemente ferido. Ou Derek é punido por agredir uma criança, ou eu levo isso à Alpha Freya e deixo que ela decida. A escolha é sua. O rosto de Kalen ficou vermelho. Você ousa? Eu protegerei o meu filho de valentões. Sim, com certeza. Sempre. Beta Marcus, que tinha ficado em silêncio até agora, falou. Eu revi as declarações das testemunhas. Todas corroboram a versão dos acontecimentos de Miera. Derek iniciou violência física contra um menor. Isso é uma ofensa grave, independentemente de quem interveio. Ele é meu filho e Finn é dela. A lei não reconhece tais designações quando a segurança de uma criança está em risco. O tom de Marcos era firme. Derek tem 17 anos e idade suficiente para saber o que é certo. Ele foi banido do treino da matilha por 2 semanas e tem de escrever um pedido de desculpas formal. Isso é inaceitável. É muito brando. A Alpha Freya teria feito com que fosse 1 mês. Marcos levantou-se. Esta reunião está encerrada. Mantenha o seu filho longe de Finn, ou haverá consequências mais graves da próxima vez. Depois de eles saírem, Miera desabou numa cadeira, tremendo com a adrenalina retardada. Fez bem, disse Marcos, em defendê-lo assim. Não tive escolha. Ele é meu filho. Tem sempre escolha. Podia ter deixado passar. Podia ter evitado o conflito. Podia ter tentado manter a paz. Marcos sorriu ligeiramente. Mas não o fez, porque é uma boa mãe. Tenho medo de o estragar. Todos os pais têm. Os que não têm medo são geralmente o problema. Marcos dirigiu-se para a porta, depois parou. Pelo que vale a pena, o Finn tem sorte em ter-te e este grupo está melhor contigo nele. Naquela noite, o Finn encontrou a Miera na varanda a olhar para a floresta. Estás bem, mãe? Só a pensar em quê? Em como somos problemáticos. Em se seria mais fácil para todos se nós simplesmente... Ela parou. Desculpa, não é justo colocar isso em ti. Seria mais fácil se nós o quê? Fôssemos embora. Finn sentou-se ao lado dela. Mãe, nós deixamos as pessoas desconfortáveis só por existirmos. Porque eu sou deficiente e porque tu és uma ômega. Juntos, provamos que os velhos costumes estão errados. Não é culpa nossa.
Quando é que te tornaste tão sábio? Tive uma boa professora. Finn encostou-se a ela. Tu ensinaste-me que ser diferente não é errado. Tu ensinaste-me que a minha perna não define o meu valor. Tu ensinaste-me que mereço existir exatamente como sou. Lembras-te? Lembro-me. Agora lembra-te disso também. Tu não és demais. Tu não és um fardo. És a minha mãe e exatamente o que eu precisava. Meera puxou-o para perto, lutando para conter as lágrimas. Amo-te, miúdo. Também te amo. Mesmo quando estás a ser dramático e a pensar demais em tudo. Não sou dramático. Mãe, ameaçaste matar o Derek. Isso é bastante dramático. Eu só estava a proteger-te. Eu sei. Foi incrível. Finn sorriu. Todos os meus amigos acham que agora és a mãe mais fixe do grupo. Ótimo. Tornei-me esse tipo de mãe. O melhor tipo de mãe. A primavera deu lugar ao verão e a vida continuou. Finn prosperou, ficando mais alto, mais forte e mais confiante. A sua perna nunca seria perfeita, mas com a sua cinta e os exercícios, ele podia fazer quase tudo o que os outros cães faziam, só que de forma diferente. Depois de ver Cara a trabalhar, ele ficou fascinado com a cura. Começou a passar tempo na clínica, aprendendo sobre medicamentos e tratamentos. Descobriu-se que ele tinha um dom para isso, um comportamento calmo e mãos gentis que deixavam os pacientes à vontade. Ele tem um talento natural, disse Cara a Meera um dia, enquanto observavam Finn enfaixar cuidadosamente o joelho ralado de outro cachorro. Já pensou em deixá-lo treinar adequadamente como curandeiro? Ele tem 9 anos, idade suficiente para começar a aprender. E claramente tem aptidão para isso. E se ele se magoar? E se alguém decidir que ele não é digno? E Meera, a voz de Cara era gentil, e se ele se magoar? Não podes protegê-lo de tudo. Em algum momento tens que deixá-lo tentar. E se ele falhar? Então ele tentará novamente. A vida é assim. Carara sorriu. Mas não acho que ele falhará. Acho que ele vai ser extraordinário. Mera observou Finn terminar de aplicar o curativo, com o rosto sério e concentrado. O outro cachorrinho sorria e tagarelava sobre como se sentia melhor. Está bem, disse Mera finalmente. Ele pode treinar se quiser. Eu quero, disse Finn, olhando para cima com olhos brilhantes. Por favor, mãe. Quero aprender a ajudar as pessoas como a Cara me ajudou. Então vais aprender, concordou Mera. Mas se ficar muito difícil, ou se alguém te causar problemas, eu aviso-te imediatamente e tu vais proteger-te como uma mãe loba. Eu sei como funciona. Eu não protejo como uma mãe loba. Mãe, uma vez ameaçaste incendiar uma casa da matilha. Isso foi diferente. Uhum. Claro que foi. 2 anos se passaram. Finn tem 11 anos agora e está a treinar seriamente para se tornar um curandeiro, mostrando um talento real. Suas pernas ainda lhe causavam dor às vezes, mas ele tinha aprendido a lidar com isso. Ele tinha aprendido a pedir ajuda quando precisava, sem vergonha. E Meera tinha encontrado algo que nunca esperava. Um lar. Um lar de verdade, onde ela e Finn não eram apenas tolerados, mas valorizados, onde suas diferenças os tornavam interessantes, não errados. Então, numa manhã de inverno, uma patrulha trouxe uma cachorrinha de 6 anos que estava com hipotermia e ferida, com um braço torcido que havia sarado incorretamente. Encontramo-la perto da fronteira, disse o líder da patrulha. Parece que ela foi abandonada. Mera e Finn trocaram um olhar. Vou buscar os cobertores aquecidos, disse Finn imediatamente. Vou verificar se ela tem ferimentos, acrescentou Mera. Trabalharam juntos em perfeita sintonia, tal como tinham aprendido a fazer nos últimos 2 anos como família. A cachorrinha estava assustada e com dores, mas as mãos gentis e a voz calma de Finn ajudaram-na a relaxar. Agora estás segura, disse-lhe ele suavemente. Estamos aqui contigo. Prometo que ninguém vai magoar-te aqui. A cachorrinha olhou para ele com olhos enormes e assustados. O que há de errado com a tua perna? É assim que nasci. Funciona de maneira diferente da maioria das pernas dos lobos, mas ainda funciona. Vês? Finn demonstrou a sua cinta. Muito fixe, certo? Dói? Às vezes, mas tudo bem. Nós lidamos com isso. Finn sorriu. Qual é o teu nome? Rena. Olá, Rena. Eu sou o Finn. Esta é a minha mãe, Mera. Vamos cuidar de ti.
Prometem que não me vão abandonar? Prometemos? Miera disse com firmeza. Ninguém vai deixar-te. Agora fazes parte da alcateia. Mais tarde, depois de Rena ter sido alimentada, aquecida e acomodada num quarto de hóspedes com cara que Freya verificava regularmente, a Alfa Freya encontrou Miera no corredor. Tu e o Finn foram bons com ela, disse Freya. Claro, já passamos pelo que ela está a passar. Sabemos como é. Estás a pensar o mesmo que eu? Isso depende do que estás a pensar, que talvez Rena precise do que Finn precisava. Alguém que compreenda. Alguém que compreenda. Alguém que não desista dela. Freya sorriu. Alguém como tu? Mera prendeu a respiração. Estás a perguntar se eu quero adotá-la? Estou a perguntar se tu e Finn querem expandir a vossa família. Se estiverem prontos para isso, devo falar com o Finn primeiro. Claro. Mas Miera, tu salvaste um cachorrinho deficiente carregando-o através de uma nevasca. Tu criaste-o para ser um lobo jovem, confiante, gentil e capaz. Acho que tu és exatamente quem Rena precisa. Naquela noite, Mira perguntou a Finn o que ele achava. Acho que devemos fazer isso. Ele respondeu imediatamente. Ela está assustada e sozinha, e tem uma deficiência com a qual ninguém a ajudou. Ela precisa de nós. Tenha certeza de que isso significaria partilhar-me, partilhar a nossa casa? Mãe, carregaste-me durante uma nevasca quando mal me conhecias. Claro que devemos ajudá-la. A expressão de Finn era séria. Além disso, lembro-me de como era não ter ninguém. Pensei que iria morrer sozinha. Se podemos salvá-la disso, temos de tentar. Quando é que te tornaste tão madura? Tive um bom professor. Finn sorriu. Além disso, sempre fui maduro para a minha idade. É a minha melhor qualidade. A tua melhor qualidade é o teu péssimo sentido de humor. Aprendi isso contigo também. Adoptaram Rena 3 semanas depois. Foi mais difícil do que tinha sido com Finn. Rena estava traumatizada, assustada e convencida de que todos acabariam por abandoná-la. Mas, devagar e com paciência, Mira e Finn mostraram-lhe que algumas famílias não desistem. 5 anos depois, Finn tinha 16 anos e estava a treinar para assumir o cargo de curandeiro-chefe quando o cara finalmente se aposentasse. Rena tinha 11 anos, confiante, inteligente e capaz de fazer quase tudo o que os outros filhotes faziam, graças à sua cinta ortopédica especialmente projetada. Mera também se tornou uma das curandeiras mais respeitadas de Frost Hollow, famosa por sua experiência e determinação inabalável em ter sucesso, mesmo nos casos mais desafiadores. Você construiu algo notável, disse a Alfa Freya numa tarde de primavera, enquanto observavam Finn a ensinar um grupo de filhotes mais novos sobre cuidados com feridas, enquanto Rena demonstrava a maneira correta de fazer um curativo usando sua pinça modificada. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não, você fez o que a maioria das pessoas não faria. Você viu uma criança necessitada e a carregou pelo inferno para salvá-la. Depois, você fez isso novamente com Rena. Ao fazer isso, você mudou a compreensão de toda a matilha sobre o que é força. Eu só queria que eles estivessem seguros. Tu querias que eles fossem valorizados. Há uma diferença. Freya sorriu. Lembras-te do que disseste quando chegaste? Que irias incendiar esta casa da matilha se mentíssemos para o fim? Eu estava um pouco estressada na época, pois tu eras feroz. Ainda és, e esta matilha é melhor por causa disso. Freya levantou-se. Obrigada, Miera, por nos mostrar como é a verdadeira força. Por provar que o amor e a determinação obstinada podem superar qualquer coisa. Naquela noite, Miera sentou-se na varanda com Finn de um lado e Rena do outro, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. Mãe, disse Rena, posso perguntar uma coisa? Sempre, ela respondeu. Por que salvou Finn quando o encontrou na neve? Você não o conhecia. Não tinhas motivo para ajudar. Mera pensou por um momento. Porque ele precisava de ajuda. Nenhuma criança merece morrer sozinha e com medo. Passei toda a minha vida a ouvir que era exagerada ou insuficiente. E recusei-me a fazer outra pessoa sentir-se assim. Mesmo que fosse difícil. Mesmo que pudesses ter morrido. Mesmo que... Mera puxou as 2 crianças para perto de si. Algumas coisas valem a pena congelar por elas. Algumas coisas valem tudo. Temos sorte por nos teres encontrado, disse Finn baixinho. Tenho sorte por me deixares ficar, corrigiu Mera.
Vocês os dois ensinaram-me que família não tem a ver com sangue, designação ou capacidade física. Tem a ver com escolher uns aos outros todos os dias. Nós escolhemos-te, disse Rena. Nós também escolhemos-te, acrescentou Finn. Ótimo, disse Mera com a voz cheia de emoção. Porque vocês dois vão ficar comigo para sempre. Sem volta a nadar. Para sempre parece perfeito, disse Finn. Para sempre parece um lar, concordou Rena. Sentada ali com os seus filhos escolhidos, amados e impossíveis, ela observou o pôr do sol em mais um dia que eles sobreviveram juntos. Miera pensou que talvez tivesse finalmente descoberto o que realmente significava força. Não se tratava de nunca cair. Não se tratava de ser perfeita, de se encaixar ou de atender aos padrões de outra pessoa. Tratava-se de levantar-se novamente, de ajudar os outros quando eles não podiam ajudar a si mesmos. Tratava-se de escolher o amor quando o mundo escolhia a crueldade. Tratava-se de olhar para um cachorrinho deficiente em uma nevasca e decidir que ele não morreria naquele dia. Era sobre caminhar 16 quilômetros pela neve com dois refugiados que se tornaram uma família. Era sobre provar todos os dias que ser diferente não significa ser inferior, que ser deficiente não significa ser descartável e que ser ômega não significa ser fraco. Era sobre ser teimoso o suficiente para sobreviver e gentil o suficiente para amar. E era sobre duas crianças que haviam sido abandonadas e encontraram uma mãe que se recusou a deixá-las ir. Anos mais tarde, quando Finn cresceu e liderava a divisão de cura de Frost Hollow e treinava uma nova geração de curandeiros, ele contava a história de como a sua mãe o carregou através da nevasca. Como ela o salvou não apenas do frio, mas de acreditar que ele era inútil. A lição mais importante que conheço foi me ensinada pela minha mãe, dizia ele aos seus alunos, muitos dos quais eram deficientes, ômega ou considerados inferiores. O nosso valor não é determinado pelo que os nossos corpos podem fazer. É determinado por quem escolhemos ser e como tratamos os outros. Ela também lhe ensinou a ser teimoso e a enfrentar aqueles que magoavam as pessoas que ele amava. Mas essa é uma lição completamente diferente. Nos fundos do centro de cura, Meera sorria porque os seus filhos, todas as crianças que ela salvou, ajudou e ensinou, estavam a mudar o mundo com atos teimosos, ferozes e amorosos, um de cada vez. Tal como ela lhes tinha ensinado, tal como alguém deveria ter lhe ensinado. Mas mais vale tarde do que nunca. Quando todas as outras alcateias rejeitaram o cachorro deficiente e os seus próprios pais o deixaram para morrer congelado, uma Omega viu uma criança que merecia viver. Ela não tinha os recursos, o estatuto ou qualquer razão para acreditar que teria sucesso. Ela só tinha uma determinação teimosa e 10 milhas de inferno gelado entre eles e a segurança. E às vezes, isso é suficiente. Às vezes, isso é tudo. Alguma vez foi a pessoa que não se afastou? Que carregou alguém através da sua tempestade, mesmo com um grande custo pessoal? Ou foi a pessoa que foi carregada? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Se acredita em histórias sobre famílias encontradas, representação de deficiências e amor feroz e protetor, subscreva e junte-se ao nosso grupo. Subscreva e junte-se ao nosso grupo. Lembre-se, força não é nunca precisar de ajuda. É ser corajoso o suficiente para pedir ajuda e generoso o suficiente para oferecê-la. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é recusar-se a deixar alguém para trás.